Olá pessoal, voltamos hoje com o Dá-me a Força e nesta aula nós vamos falar sobre movimento uniforme. É o seguinte, galera, movimento uniforme, entre os movimentos que nós vamos estudar, ele é o movimento mais simples, tá? A sua característica e principal característica é a sua velocidade constante e o que nós nos preocupamos em calcular no movimento uniforme é o cálculo do deslocamento. E como é que funciona o cálculo do deslocamento? Vamos recordar que a equação da velocidade é ΔS sobre ΔT. E quem é o ΔS? Sabemos que ΔS é uma variação do espaço final menos o espaço inicial, beleza? Então, o que nós vamos fazer é substituir esta equação aqui, tá? E nós vamos encontrar a equação de desejo. Então, nós temos, ó, velocidade média é igual a espaço final menos espaço inicial, dividido pela variação do tempo, tá bom? Vamos fazer a multiplicação em cruz, né? Que aqui nós temos umzinho. Então, nós temos V vezes ΔT é igual a S final menos S inicial. Beleza? A fim já de isolar esses camaradas, nós temos S final menos S inicial é igual a V vezes ΔT. Isolando o nosso espaço final, temos a nossa função, ou seja, a equação do deslocamento, podemos pensar assim. Muitos conhecem essa equação como sorvete, a forma de gravar. É interessante. Mas é interessante também você notar para a característica dessa função. Qual é a característica dela? Se você observar direitinho, isso aqui é uma função linear, uma função muito parecida com a função do primeiro grau. Então, quando nós olhamos lá em matemática, vimos as características da função do primeiro grau, essa função ela se comporta da mesma maneira. Na verdade, ela também é uma função do primeiro grau, então todas as leis, todas as aplicações que nós utilizamos na equação do primeiro grau, podemos utilizar nela também para resolver as questões de gráfico, tá? E o movimento, falando do movimento, nós temos o movimento progressivo e o retrógrado. Olha só, o movimento progressivo, nós temos uma orientação positiva, crescente. Observa que ela vai crescendo, 1, 2, 3, 4, 5. E o carinha aqui, o bonequinho, ele está no movimento no sentido da orientação do movimento, ou seja, no sentido positivo. Uma característica que já posso dizer é que a nossa velocidade vai ser positiva e que o ΔS também vai ser positivo. Já no movimento retrógrado, nós temos uma orientação positiva para um lado, porém o camarada aqui está buscando o movimento no sentido contrário. Logo, vamos observar que a sua velocidade, o seu deslocamento, eles não têm a mesma relação do movimento progressivo. Olha só. Movimento progressivo, a velocidade é positiva, guardem isso. E o segundo também, o deslocamento no sentido da trajetória é positivo. Movimento retrógrado, nós temos uma velocidade negativa e o deslocamento no sentido negativo da trajetória, também vamos ter essa relação, muitas vezes ΔS vai ser negativo. E vamos olhar agora para o gráfico do movimento uniforme. Conforme esses bonequinhos estão indicando, o gráfico do movimento uniforme, ele é um gráfico, uma função linear, um gráfico que é uma reta, e nós temos essas representações aqui básicas. É o seguinte, nós temos a relação da velocidade com S e T. Nós temos aqui a equação do sorvete, conforme foi dito anteriormente. E um detalhe que eu falei foi que nós podemos nos aproximar a x mais b. Lembra dessa função? Então, essa função é mesmo essa função aqui de cima. Só está mudando as letras. Mas nós temos que identificar essas propriedades, porque a matemática está sendo aplicada aqui também. Então, vamos olhar para o gráfico? Olha só. Vamos ver o gráfico quando ele tem um movimento progressivo, ou seja, S aumenta com o passar do tempo. Então, se a gente olhar aqui, nós podemos pegar aqui um ponto como SI, e o gráfico ele tem esse comportamento. Beleza? É um gráfico de uma função de um movimento progressivo e ele respeita a equação. Ele respeita essa equação, que é uma equação afim, uma função linear, uma função do primeiro grau. O movimento retrógrado, nós temos o espaço diminui com o passar do tempo, então nós temos aqui
sendo essa a representação gráfica do movimento retrógrado. E para o movimento constante, deixa eu colocar aqui rapidamente, quando a gente está falando de constante, nós temos T e S. O gráfico ele pode ter esse comportamento ao longo do tempo, ele permanece parado, ou seja, não está em movimento, tanto positivo como negativo. Tá bom, pessoal? Então essa aula foi sobre o movimento uniforme. Você já pode ir na plataforma baixar os exercícios. Na próxima aula vamos dar continuidade, tá bom? Então muito obrigado, até a próxima aula. Tchau, tchau.